O repórter Domingos Meireles investiga o fenômeno da mediunidade. Os textos de Chico Xavier teriam sido mesmo ditados por espíritos de pessoas falecidas, entre elas grandes escritores como Augusto dos Anjos e Humberto de Campos? Peritos atestam. As assinaturas são mesmo autênticas. E até a física quântica tem explicação para o fenômeno. O surpreendente caso do jovem Maurício. Pela primeira vez na história, a versão do assassinato recebida por Chico Xavier absolveu o assassino. A mensagem do piloto de helicóptero contando como foram os últimos momentos de Ulisses Guimarães. A emoção de quem recebe palavras de um parente morto. Um homem que faz o bem e a todos transmite serenidade. Este é Chico Xavier, nos depoimentos de Glória Menezes e Roberto Carlos. Há um mês, Chico Xavier completou 85 anos. Muito doente, ele já não recebe quase ninguém e se viu forçado a interromper o trabalho de mediunidade. Mas os frutos de uma vida inteira dedicada a servir ao próximo estão em toda parte, inclusive na cidade onde ele nasceu. Em 1910, quando Chico nasceu, Pedro Leopoldo, que fica a menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, tinha cerca de 5.000 habitantes. Uma cidadezinha tranquila e bem interiorana, que de repente se tornou conhecida pela fama inesperada do médium Chico Xavier. Menino ainda, Chico já apresentava manifestações espirituais que escapavam ao entendimento da família. O pai, por exemplo, achava que o filho tinha alguma coisa de louco. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava, ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos aos 10 de idade. Como trabalhava no meio de muito algodão, o algodão afetou os meus pulmões. Mas de todos os sofrimentos padecidos na infância, o mais doloroso para o menino Chico foi acompanhar a longa agonia da mãe. Com a morte da mãe, a 29 de setembro de 1915, o pai distribuiu os 9 filhos menores entre parentes e amigos de Pedro Leopoldo. Chico passou então a viver com a madrinha Rita de Cássia, que o maltratava muito. Olha, minha mãe me ensinou que é de pequenino que se torce o pepino, viu? Com a dor, Chico aprendeu também algumas lições. Todas as vezes que a madrinha o maltratava, ele era consolado com uma visão de luz. A mãe aparecia sempre com palavras de consolo para amenizar o sofrimento do filho. Ele sempre pedia que ela o levasse junto. O menino já não suportava mais os castigos da madrinha. Sua vida vai ser muito difícil, Chico. Muito dura. Eu aprendi desde muito cedo a venerar Nosso Senhor Jesus Cristo na fé que minha mãe me transmitiu desde os 2 anos de idade. Aprendi a considerar Jesus como sendo nosso Senhor e Mestre. João Cândido, o pai, era vendedor e se casou pela segunda vez. A nova mulher, Cidália Batista, lhe deu 6 filhos. Para ajudar a manter os irmãos e o resto da família, que era muito pobre, Chico foi trabalhar como escriturário em uma fazenda modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo. Chico Xavier morou 20 anos com as irmãs nesta casinha modesta em Pedro Leopoldo. Dona Lucília, que foi criada pelo irmão, ainda guarda em cada canto doces recordações do tempo em que moravam juntos. Eu dormia aqui. A cama dele era ali, nessa posição, ó. A cama dele era aqui. Ele costumava psicografar aqui nesse quarto? Lá foi. Na sala.
Essa foto ali do Chico, aquela foto mais jovem, essa foto em que ele aparece de terno branco, ele tinha quantos anos? 27. 27 anos. Ali ele já trabalhava... Trabalhava na Fazenda Modelo. Ali é um trecho da fazenda. Eu gosto muito de música. Gosto muito de música clássica. Eu ficava escrevendo e ouvindo. Aqui na sala? Na sala. Ele escrevia, ouvindo música e participando dos nossos assuntos. Ah, é? Sem parar de escrever. A música e a natureza sempre estiveram intimamente ligadas à vida de Chico Xavier. Chico Xavier, sempre que precisava meditar, costumava se refugiar em ambientes tranquilos, como o açude da fábrica de tecidos de Pedro Leopoldo. Era um dos poucos lugares onde ele podia ficar em paz e sozinho para poder fazer as suas orações. Foi durante um desses passeios que ele viu pela primeira vez a figura de Emmanuel, o seu mentor espiritual. Francisco Cândido Xavier. Chico, você está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? O senhor acha que eu tenho condição de assumir esse compromisso? Sim, perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. 3 pontos básicos, mestre. Qual é o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo foi batizado com o nome de Luiz Gonzaga. Dona Lia ainda se lembra da época em que o centro era um barracão. Chico morava ao lado com os irmãos. Hoje a casa onde ele nasceu, em 1910, também faz parte do centro. É a primeira vez que uma câmera de TV entra nesta casa, que para os espíritas é sagrada. Essa é a casa onde o Chico nasceu. Essa é a casa onde Chico nasceu, demolida para construir o centro. É uma casa bem menor. Bem menor, humilde, simples, como também era e é a família. Mas a casa já está bem modificada, né? Bem modificada, foi ampliada, mantendo a posição do quarto onde ele nasceu. Hoje o quarto é usado como sala de passes. E aqui foi uma coisa que temos que guardar para o resto da vida, né? Porque aonde ele nasceu é um lugar muito sagrado, que a gente guarda por isso. Mas o que impressionava mais eram as mensagens psicografadas. Chico escrevia de olhos fechados textos atribuídos a autores que já haviam morrido. O primeiro livro psicografado por Chico Xavier foi Parnaso de Além Túmulo, uma antologia poética editada em 1932, que reunia 59 obras de 14 poetas consagrados e já falecidos. Entre eles, Augusto dos Anjos, que morreu em 1914, e Casimiro de Abreu, falecido em 1860. Esse livro, na época, provocou a maior polêmica. Tratava-se de uma fraude, de uma mistificação ou de um fenômeno mediúnico até então desconhecido. Fenômenos como esse despertavam suspeitas quanto à autenticidade dos dons espirituais do médium que havia se transformado no mito. Em agosto de 1944, os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, da revista O Cruzeiro, foram à cidade de Pedro Leopoldo para testar os poderes mediúnicos de Chico Xavier. Os dois apresentaram-se como jornalistas americanos e fizeram uma longa reportagem com o título Chico, Detetive do Além. Jean Manzon fotografou o médium se concentrando e em seguida fez um flagrante que a revista qualificou como sensacional. Chico em transe dentro de uma banheira. Depois, o médium aparece lendo, psicografando e em momentos de descontração dentro da casa onde morava com as irmãs.
As fotos revelavam que eles estavam diante de um homem extremamente ingênuo. Jamanzon e Davi Nasser saíram então de Pedro Leopoldo convencidos de que os poderes mediúnicos de Chico Xavier não eram assim tão excepcionais. Se ele era realmente orientado por Emmanuel, o seu guia espiritual, porque a verdadeira identidade deles não tinha sido descoberta. Mas ao chegarem em casa e abrirem os livros que haviam recebido de presente do médium, tiveram uma surpresa. Quando foi de madrugada, o Manzon me telefonou e disse: você já viu o seu livro que o Chico Xavier nos deu? Eu falei: não. Então veja, eu fui ver no escritório, no meu escritório de casa, e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emmanuel, ao Manzon ele havia feito uma dedicatória semelhante. Por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Centenas e milhares de pessoas já foram atendidas pessoalmente por Chico Xavier. Daqui a pouco, você vai ver imagens inéditas do início do trabalho do médium. Cenas aéreas mostram as filas imensas que se formavam à porta de Chico Xavier, em Uberaba. Benhu. Em 1959, Chico Xavier bateu a porta de casa e trocou a pequena Pedro Leopoldo por uma cidade maior. Uberaba, quase na divisa de Minas com São Paulo. Uberaba logo passaria a ser conhecida em todo o país como a capital do espiritismo. Assim que chegou a Uberaba, Chico foi morar nesta casa em companhia de um amigo, o médico e médium Valdo Vieira. Há vários anos que os dois trabalhavam juntos, psicografando livros numa espécie de parceria espiritual. Chico psicografava um capítulo na cidade de Pedro Leopoldo e Valdo psicografava o outro aqui em Uberaba. O primeiro fruto dessa dobradinha mediúnica com o médico Valdo Vieira foi o livro Evolução em Dois Mundos, uma obra de extraordinário valor intelectual, segundo os espíritas. Na apresentação do livro, a mensagem de André Luiz, eu que recebi. E a mensagem básica inicial de Emmanuel, foi ele que recebeu. Outro fruto dessa parceria foi a Comunhão Espírita Cristã, um centro erguido ao lado da casa onde Chico e Valdo moravam. Na varanda da casa eram servidas diariamente refeições aos pobres da cidade, uma tradição que se mantém até hoje. Naquele tempo era a base de 300, 400 pessoas que tomavam sopa aqui. Mas quem melhor documentou essa época foi o jornalista Jorge Rizini. Ele se orgulha de guardar em casa um verdadeiro tesouro. O filme que ele mesmo gravou no início dos anos 60, logo depois que Chico foi morar em Uberaba. Aqui nós pegamos o avião, tomamos o avião para poder filmar. Isso é a fila? A fila gigantesca da distribuição do Natal. Então a fila é gigantesca O tamanho da fila, de pessoas carentes das favelas, porque Uberaba tem muita favela. É muita gente mesmo. Mas essa multidão não se concentrava na porta de Chico só nos dias em que ele e Valdo Vieira distribuíam mantimentos. Quase todos os dias era assim. Chico costumava circular entre o povo, ouvindo pessoas e resolvendo problemas. Aquela pessoa traz um problema. Todos nós temos problemas psicológicos, conflitos emocionais, físicos, problemas físicos. Então, e o Chico atende a todos. Esse compromisso de amar o próximo com a si mesmo o tem acompanhado ao longo de toda a sua vida. Ele sempre foi uma pessoa muito boa de convivência, muito dócil, prestimosa e com, vamos dizer assim, um espírito assistencial permanente. Como a própria psicografia, que virou uma espécie de marca registrada da sua mediunidade. Ela, inclusive, acabou por transformá-lo no médium mais respeitado do país. O médium Valdo Vieira, que estava sempre a seu lado, também participava dessas sessões de psicografia. Quando o médium começa a psicografar, ele sente que tipo de sensação física? A sensação é agradável quase sempre. Há uma contração de músculos e de sistemas. Se o médium está mais ou menos semiconsciente,
Agora, ele vê que ele está sendo possuído, ele é impulsionado por uma inteligência, uma força, vamos dizer assim, coesa, que o domina completamente. E o fluxo, então, daquela ideia passa por ele, atinge o processo da mão, as rédeas passam para outra consciência, outra inteligência que está dominando ali temporariamente. Como é que o senhor explica aquela velocidade na hora da psicografia? Agora, a coisa mais séria não é isso. A coisa mais séria é quando esse médico psicógrafo recebe mensagens em poesia, por exemplo, poemas, sonetos. Receber 2, 3 sonetos simultaneamente, às vezes até em línguas diferentes, numa velocidade espantosa, temas diferentes e que estão quase sempre relacionados com pessoas que estão chegando ali pela primeira vez. Chico fazia sempre questão de ler os poemas que psicografava. Lamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florindo na lama, é um lírio do amor de Deus. Alta de Souza. Em maio de 1965, Chico e Valdo Vieira viajaram aos Estados Unidos para difundir a doutrina de Allan Kardec. Em Nova York, além de psicografarem algumas mensagens e atenderem pessoas que necessitavam de ajuda, os dois ainda fundaram um centro espírita. Em Nova York, você e o Chico chegaram a psicografar juntos. Nós psicografamos muitas mensagens em inglês lá. Foi também publicado esse livro, né? Que é Word of the Spirit. Esse livro foi publicado lá em Nova York. Em New York. Todos esses livros psicografados compõem hoje uma respeitável obra literária que já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Nosso Lar, por exemplo, que descreve como é a vida em outra dimensão, foi editado em vários idiomas. Só no Brasil, a tiragem de Nosso Lar já ultrapassou a marca de 1 milhão de livros vendidos. Francisco Cândido Xavier, segundo os espíritas, é o autor mais lido em toda a América Latina. O pesquisador baiano Clóvis Nunes, que se dedica ao estudo dos fenômenos paranormais, é um profundo conhecedor das obras psicografadas por Chico Xavier. Ele produziu uma média de 6 livros por ano, e são livros que têm uma multiversidade de assuntos. Ele produziu romances, contos, ensaios, apólogos, crônicas, poesias, das mais generalizados estilos. Então, o que ocorre é que uma mente não poderia ter essa grande criação de multiversidade de conteúdo. Graças a Deus, reconheço que esses livros nunca me pertenceram. Eles pertencem àqueles que os ditam, ou escrevem, ou os escrevem através de minhas mãos. Nos últimos 60 anos, Chico Xavier psicografou cerca de 400 livros, entre romances, poesias, crônicas, além de mensagens de cunho doutrinário. Os direitos autorais de toda essa vasta obra literária produzida mediunicamente foram doados a cerca de 20 instituições de caridade espalhadas por todo o país. O Grupo Espírita Emmanuel, aqui de São Bernardo do Campo, em São Paulo, vem desenvolvendo uma série de atividades graças aos direitos autorais de 85 livros que foram doados a esta instituição por Chico Xavier. A renda obtida com a venda de todos esses livros mantém hospitais, asilos e dezenas de instituições como essa em todo o país. Se Chico tivesse recebido direitos autorais por esses 25 milhões de exemplares vendidos, seria um homem muito rico. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor que eu tenho dentro da minha vida, que faz realmente a minha felicidade, porque eu me sinto feliz com os amigos que Deus me deu. Você acha que um juiz pode aceitar a mensagem de um morto para absolver o acusado de um crime? Daqui a pouco, o surpreendente caso do jovem Maurício. Pela primeira vez na história da justiça, uma mensagem da vítima recebida por Chico Xavier absolveu um acusado de assassinato. E a história emocionante da mulher que construiu um hospital com a ajuda de Chico Xavier.
A primeira missão que Chico recebeu de Emmanuel, o seu mentor espiritual, foi a de escrever 30 livros. Um dos mais ilustres escritores psicografados por Chico Xavier foi Humberto de Campos. As obras mediúnicas a ele atribuídas tiveram na época um sucesso tão grande que a viúva resolveu processar o médium por causa dos direitos autorais. Afinal de contas, se os livros eram realmente redigidos pelo marido depois de morto, ela se julgava no direito de receber o dinheiro. O caso provocou uma grande polêmica na imprensa, mas a justiça só reconheceu os direitos de propriedade das obras que o escritor produziu quando ainda era vivo. No ano seguinte, para evitar problemas, os livros mediúnicos de Humberto de Campos passaram a ser psicografados com o pseudônimo de Irmão X. A psicografia de Chico Xavier já serviu também para resolver um intrincado caso policial. A mensagem do jovem Maurício Garcês, de 15 anos, esclareceu o assassinato dele, cometido pelo amigo José Divino, que na época tinha 18 anos. Como foi que tudo aconteceu? O Maurício estava lá em casa, a gente estava numa dispensa lateral cozinha, ouvindo música, conversando. E ele me pediu um cigarro, eu falei que meu cigarro tinha acabado. Maurício foi então apanhar o cigarro na pasta do pai de José Divino e achou uma arma. E começou a brincar apontando o revólver para o amigo. Assustado, ele pediu que Maurício parasse com a brincadeira. Maurício foi então até a cozinha à procura de cigarro. José Divino apanhou o revólver do pai e apontou a arma para sua própria imagem refletida no espelho. Maurício surge no momento em que José Divino puxa o gatilho. Eles não sabiam que tinha ficado uma bala no tambor. Os pais de Maurício até hoje não esqueceram o que aconteceu naquela trágica manhã de 8 de maio de 1976. Ele ficou muito magoado, muito triste. Não aceitamos a morte dele com facilidade. Foi um choque muito grande. Não é fácil perder um filho. Durante um ano, nós íamos diariamente ao cemitério. Isso aí a gente não esquece. Isso aí marcou muito e isso aí eu acho que é uma coisa que vai junto comigo. Acusado da morte de Maurício, José Divino foi processado por assassinato. Mas logo depois que a mensagem psicografada foi anexada aos autos do processo, o caso tomou um outro rumo. A carta psicografada por Chico Xavier trouxe informações que surpreenderam os pais de Maurício. O José Divino e nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho. E quando eu passava em frente de minha própria figura, refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. Até então a gente não acreditava em acidente. Pensava que tivesse alguma discussão, alguma briga, embora os dois fossem amigos, mas isso sempre acontece. Mas a mensagem do Maurício realmente veio esclarecer. Ele foi muito minucioso nos detalhes e pedindo para que a gente aceitasse. Outra coisa que também chamou a atenção dos pais foi a assinatura da mensagem psicografada. Quer dizer, a assinatura da carteira de identidade era idêntica com a assinatura da mensagem psicografada pelo Chico Xavier. Até o juiz Orimar Bastos ficou impressionado com as revelações contidas na mensagem que Maurício tinha enviado para os pais. Porque a mensagem vinda lá de Uberaba, escrita por Chico, coadunava justamente com o depoimento do Zé Divino. E aquilo me deixou... Confirmava o depoimento. Exato, confirmava quase as mesmas palavras que o Zé Divino disse no seu interrogatório. Aí eu não titubeei. O juiz do seu livre convencimento, eu então dei a sentença absolvendo o Zé Divino. Mas o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás anulou a sentença do juiz e determinou que o réu fosse submetido a um novo julgamento, desta vez pelo Tribunal do Júri, sob acusação de homicídio. O corpo de jurados, depois de examinar os autos do processo, tomou uma decisão surpreendente. Reconheceu também como autêntica a mensagem de Maurício, psicografada por Chico Xavier, e absolveu José Divino.
Chico Xavier mudou a vida de Dona Aparecida Conceição Ferreira. Ela trabalhava como enfermeira na Santa Casa de Misericórdia do Uberaba. Na época, o hospital enfrentou uma grave crise econômica e viu-se obrigado a dispensar 24 doentes. Eles estavam internados há vários anos no setor de isolamento com pênfigo foliáceo, uma grave doença de pele popularmente conhecida como fogo selvagem. Dona Aparecida, que trabalhava como atendente, ficou revoltada, pediu demissão e saiu do hospital em companhia de 12 desses doentes. E fui até o isolamento e falei para os doentes, os que quiserem vir comigo vão para minha casa. Chegando na minha casa foi aquela revolta do marido, dos filhos. Meu filho disse, a senhora escolhe nós ou os doentes? Eu falei, eu fico com os doentes. Depois, o número de doentes que ela atendia havia quadruplicado. Hoje, Dona Aparecida tem um hospital só para cuidar dos doentes dela. Olha, ninguém queira ser pênfigoso. Antes ser canceroso do que ser pênfigoso. Mas para conseguir realizar esse sonho, ela sofreu muito. Chegou até a ser presa pela polícia como falsa mendiga quando pedia esmolas para construir o seu hospital. Como é que a senhora conseguiu construir essa casa? Com a graça de Deus e o povo e a ajuda do Chico Xavier. O Chico entregou os amigos deles para mim. Ele confiou na minha pessoa. Então, por isso, se não for o Chico, eu não tinha construído isso aqui. O vendedor José Alves da Silva é um dos 1000 doentes crônicos de fogo selvagem que foram curados no hospital de Dona Aparecida. Você está curado há quanto tempo? Desde 76. Como foi que o senhor chegou aqui? Eu cheguei aqui caindo nos pedaços, fedendo, aleijado, andando de jeitinho assim. Agora a doença judia muito. Ixi, toda pessoa pensar que ela é ruim, é mais ainda. Coça, queima, arde, fogueia, dói. A gente conta coçando, dá vontade de coçar. Depois dá vontade de sair no mundo correndo, nem olhar para trás. Tanto que dói, tanto que arde. Esse era também o sofrimento que flagelava todas essas crianças antes de chegarem aqui. Hoje, um pouco mais aliviadas pelo tratamento e pelo carinho que recebem de Dona Aparecida, elas nem parecem que ainda estão doentes. Dona Aparecida ainda sonha em realizar vários projetos aos 81 anos de idade. Mas como é espírita, ela deixou alguns planos para a próxima reencarnação. Queria ser médico, mas queria ser dermatologista. Mas para ver o pênfigo, que é uma doença ingrata, triste. Principalmente a criança. Quando ela está com mau cheiro, ela fala, vó, eu não quero comer, eu estou fedendo. Isso dói na alma. Como se pode provar que as mensagens dos espíritos são verdadeiras? Daqui a pouco, os peritos que atestam a autenticidade das mensagens recebidas por Chico Xavier. As assinaturas são mesmo das pessoas falecidas. E a mensagem do piloto de helicóptero, contando como foram os últimos momentos de Ulisses Guimarães. Aos 85 anos, magro e muito doente, depois de ter suportado tantas dores e convivido com tantos mistérios, Chico é ainda um homem cheio de esperanças e de alegria. Nos últimos 2 anos, Chico praticamente não tem saído de casa. O peso da idade, acrescido a catarata que lhe cegou o olho esquerdo, a angina que não lhe abandona o peito e agora as 2 pernas paralisadas, acabaram por transformá-lo num homem frágil demais para continuar o trabalho que vinha realizando. Eu continuo há 3 anos na condição de paraplégico. Mas estou muito feliz. Não tenho nada a queixar. E sim para agradecer. Confiemos em Deus. E mesmo sem as pernas, sigamos para a frente. O dentista Carlos Bacelli e o Oribe Celso Afonso trabalharam durante muitos anos com Chico Xavier. Hoje, eles preenchem o vazio que o médium deixou em Uberaba. Os 2 cumprem agora a missão que lhes foi legada pelo próprio Chico quando ainda eram meninos.
Eu residi em São Paulo e, querendo rever meus familiares em Minas, coincidentemente, encontrei com o Chico Xavier. E o Chico então me falou que eu era portador da mediunidade de psicografia, e eu não sabia disso. Celso Afonso psicografou a mensagem de uma das vítimas de um acidente que emocionou o país. A queda do helicóptero em que viajavam o senador Severo Gomes e o deputado Ulisses Guimarães, acompanhados de suas mulheres. O piloto Jorge Camerato, que também morreu no acidente, meses depois enviou uma mensagem para a mulher dele, Ana, contando como ocorreu a tragédia. Camerato revelou detalhes que eram até então desconhecidos. O que mais me impressionou foi a ansiedade dele de relatar como foi o acidente. Ele conta que ele achou muito forte o granizo, os passageiros, que é o doutor Ulisses, o doutor Severo e as esposas, né, entraram num desespero muito grande. Daí por diante ele perdeu o contato com os pedais. Pegar o helicóptero em linha de volta foi muito difícil, impossível. E ele fala da saudade que ele tem de mim, da menina, da família. Carlos Bacelli, que trabalhou 17 anos junto com Chico, foi testemunha de muitos momentos de angústia e sofrimento em que o médium se comovia com o desespero e a dor das pessoas que o procuravam. Imagens que se repetem também todas as vezes em que Bacelli lê mensagens psicografadas. Cada choro de uma mãe, de uma filha e de uma irmã encontravam sempre palavras de consolo de Chico Xavier. Ele já chorou muito, com muitas mães que foram chorar nos ombros dele, com muitos pais que foram chorar nos ombros dele. Eu vi o Chico chorar muitas vezes. E chorando com aqueles pais, com aquelas mães, ele conseguia consolar. O médico psiquiatra Paulo Ramaciotti também liberava, através do médium Carlos Bacelli, a primeira mensagem psicografada de sua mulher Lúcia, falecida há mais de um ano em São Paulo. Chico não foi só o padrinho, como também testemunha dessa união feliz. Faz 15 meses que ela partiu, em que nesses 15 meses a vida para mim tem sido muito difícil. Muita dor, muita saudade, um sofrimento muito grande. O momento em que o Dr. Paulo recebeu a mensagem da mulher foi comovente. Do profundo amor que sempre nos vinculará um ao outro, seja nos caminhos da terra ou nas veredas da vida espiritual. E nessa mensagem, quando ela cita o meu nome, foi um impacto emocional muito grande. Eu não sabia que viria alguma mensagem. Que jamais encontrará alguém que me substitua junto ao seu carinho. E eu também quero dizer-lhe que nem por aqui encontrarei alguém para amar quanto sempre o amarei. Essa mensagem foi uma declaração de amor muito profunda, muito bonita. Lendo-a na íntegra, ela é muito emocionante. É impossível o médium inventar uma mensagem dessa. É impossível. A psicografia esteve sempre cercada de interrogações. Verdade ou mentira? Na época em que Chico começou a receber essas comunicações espirituais em Pedro Leopoldo, essas dúvidas eram ainda maiores. Atraído por essas mensagens, o professor e escritor italiano Pietro Baldi foi ao interior de Minas para conhecer o médium. Em uma dessas sessões, o próprio Pietro Baldi acabou recebendo uma mensagem da mãe, psicografada por Chico em italiano, que não dominava esse idioma. Mas o que mais impressionou o escritor foi a forma carinhosa com que a mãe se dirigiu a ele. Ela usou a expressão mio garofanino, e o pequeno cravo, como costumava chamá-lo quando menino. Outra mensagem psicografada em italiano por Chico Xavier surpreendeu a médica Marlene Nobre, que se dedica à investigação desse tipo de comunicação espiritual. A mensagem de Dona Hilda Mascaro Saulo, ela apresenta uma mensagem em italiano. Ela faleceu em Roma. Da onde é que poderia haver memorização da sua história? E acontece que foi até motivo de estudo do Dr. Carlos Augusto Perandrea,
que é um excelente perito e que escreveu a psicografia à luz da grafoscopia, mostrando exatamente que a assinatura era a assinatura genética, que é aquela com a qual todos nós nascemos. O perito Carlos Augusto Penandréia, durante 14 anos, estudou a psicografia de Chico Xavier, dedicando-se particularmente ao exame caligráfico das assinaturas dessas mensagens. No caso do Chico Xavier, é muito interessante notar que ele recebia mensagens, dezenas e mais dezenas de mensagens, numa sessão que começava às 7, 8 horas da noite e ia até as altas madrugadas. Aí ele deixava simplesmente que o espírito assinasse. Então muitas mensagens, embora não contivesse elementos gráficos do espírito quando em vida em nosso plano, ela passou a apresentar a assinatura como sendo realmente da pessoa, com elementos caligráficos da pessoa. Essas assinaturas foram também pesquisadas por uma equipe da Associação Médica Espírita de São Paulo, chefiada pela doutora Marlene. O trabalho chegou à seguinte conclusão: 42,2% dessas assinaturas eram diferentes, 35,6% foram consideradas idênticas e 22,2% eram semelhantes. Você pode memorizar pelo inconsciente. Você pode ter a clarividência, a telepatia e descobrir alguns dados da vida da pessoa. Mas como a caligrafia ou mesmo a assinatura pode ser autêntica? Quem tentou responder a essa pergunta foram os psiquiatras, físicos e psicólogos que participaram de um seminário sobre psicografia realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Depois de discutir se a psicografia era um problema psiquiátrico ou uma disfunção mental, o seminário chegou à conclusão de que se tratava de uma função psíquica desconhecida da ciência. O médico e pesquisador de biofísica molecular Sérgio Felipe de Oliveira trabalha no Departamento de Física Matemática da USP. Ele participou desse seminário e tem uma explicação científica para esse fenômeno. Eu quero crer particularmente que seja a manifestação de uma pessoa que sobreviveu à vida depois da morte biológica numa outra dimensão, numa quadridimensão. Como é que você chegou a essa conclusão? Nos nossos estudos, junto ao Departamento de Física Matemática do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, nós estudamos física quântica. E na física quântica existe o estudo das quadridimensões. Que existem outras dimensões não visíveis aos nossos olhos. Existiria vida nessas outras dimensões? A vida é muito bem estruturada, muito inteligentemente estruturada para estar às soltas no caos. E deve existir um comando. Eu acredito realmente que seja nós sobrevivemos à morte biológica. Todas as pessoas que estiveram com Chico Xavier se dizem tocadas pela luz. Daqui a pouco, um homem que faz o bem e a todos transmite serenidade. Este é Chico Xavier, nos depoimentos de Glória Menezes e Roberto Carlos. Chico Xavier, ao longo de toda a sua vida, seguiu os ensinamentos do apóstolo Paulo, que sempre considerou a caridade como a mais importante de todas as virtudes. Todos os anos, Chico distribui dinheiro e comida aos pobres de Uberaba. Essas filas jamais o assustaram. Há muito que elas também fazem parte da sua vida, desde a época em que morava em Pedro Leopoldo. As pessoas, sempre que se aproximavam de Chico, se emocionavam. Foi o que aconteceu com a atriz Glória Menezes, quando esteve com ele no programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, exibido pela TV Globo em 1980, sob a direção de Augusto César Vanucci. Ao formular uma pergunta ao médium, a emoção tomou conta de Glória Menezes. Eu realmente estou me emocionando. A emoção que eu tive foi de felicidade, foi de tranquilidade, porque poucas pessoas existem hoje em dia com a capacidade do Chico Xavier. Eu costumo dizer que o Chico não tem sexo, porque ele veio não sei da onde só para fazer o bem. Se eu não acreditasse em Deus, eu passaria a acreditar em Deus depois que eu toquei
em Chico Xavier. Esse mesmo sentimento é partilhado pelo cantor Roberto Carlos, que mesmo sendo católico, sempre esteve muito próximo de Chico. Que quando a gente fala em Chico Xavier, a gente fala da grandeza do Chico, do coração do Chico. Esse homem abnegado, esse homem maravilhoso que tem dedicado toda a sua vida à caridade, a fazer o bem às pessoas. Eu gosto de dizer que o Chico é verdadeiramente simples, né? E verdadeiramente bom. Se você tivesse que prestar uma homenagem em versos ao Chico Xavier, você escolheria que música do seu repertório? O Amigo, porque fala de fé e de amizade, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Chico Xavier chega aos 85 anos como um exemplo de vida para os seus semelhantes. Um exemplo de amor, de humildade, de caridade. Um homem que jamais se deixou cegar pelo orgulho e pela vaidade. Um homem que sempre relegou a segundo plano as ambições materiais. Um homem que transformou a sua vida num exemplo de amor. No mundo, a nosso ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. A encarnação